subirá. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No meu coração. Estava próxima a festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura disse: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Belíssima liturgia da palavra, claro. Aqui nós temos a liturgia nos coloca em 2 centros importantíssimos, não só para a fé, mas para o mundo, na época de Cristo, que era Jerusalém, e aqui fala do templo em Jerusalém, e nós estamos celebrando uma basílica, uma igreja, construída por Constantino, em Roma, e o São João de Laterano, que era o nome do dono lá daquelas terras, e por isso começou a se conhecer como São João de Laterano. O templo em Jerusalém, um centro de peregrinação, e agora Roma, a sede da igreja, é a Catedral do Papa. Mas é interessante para nós tomarmos essa palavra hoje, também do profeta Ezequiel, que é um texto apocalíptico, que fala numa linguagem simbólica, muito carregada de cifras, enigmas, que a gente tem que usar a inteligência para descobrir o que ele está dizendo. Mas fica tão claro aqui, né? Diz, esse rio que sai de dentro do templo, a água é viva, a vida vem da água. Nesse planeta, a vida vem da água. E os próprios seres que vivem fora da água, pela evolução, antes estavam dentro da água. A vida começou na água. E aqui ele vai falando exatamente que essa água que saía em direção a leste, em direção ao oriente, quando a gente fala de oriente, a gente está falando do lugar de onde nasce o sol, a origem do sol, e é símbolo também da vinda de Deus, e assim por diante. Mas essa água, ela vem para trazer a salvação para todos. Elas correm e vão sanar aquelas águas, aquele mar saudado. O mar já tem um nome morto, mar morto, por quê? Porque é tanto sal ali que tem bactérias, tem alguma vida ali dentro, mas não peixes não morreriam. E é tão densa aquela água, eu tive a graça de ir lá, e a gente não afunda. Ela é tão densa, tem uma densidade muito maior que a do nosso corpo, por isso a gente fica flutuando. Pode ficar sentado na água, fica como se fosse em cima de uma espuma, não se consegue afundar. Tão densa que aquela água dessaz. Mas ela vai em direção, diz o texto, e vai sanar. Aquelas águas salgadas do mar se tornarão saudáveis. Mas nós queremos que essa água
que sai do templo, que sai do coração de Deus, que sai do coração de Jesus, venha sanar a nossa vida, venha sanar isso que nós precisamos. E diz o texto, onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver, todos vão poder viver, é água que traz vida, haverá peixes em quantidade, etc., né? E ali desembocam as águas que trazem saúde. Isso que nós queremos pedir hoje. Saúde para nós, nossos amigos, familiares, a saúde física, a saúde psíquica, a saúde espiritual. Essa saúde que é tão importante para viver, ninguém consegue viver nesse mundo se não encontrar paz no seu coração, se não, de certa maneira, for capaz de aceitar a realidade que está ao nosso redor. E nós vamos ficar loucos, bater a cabeça. A gente tem que ter a sabedoria para aceitar as coisas que nós não podemos mudar e encontrar a paz. A paz muitas vezes vem por meio do perdão, que custa para dar o que nós devemos dar, ou custa pedir, nós devemos pedir, que na hora que nós aceitamos que estamos errados e reconhecemos, vem a paz. Enquanto tentamos driblar, nos justificar e tentar fazer ver que aquilo que é ruim, mas, aí a gente vive no inferno e na angústia, que ninguém suporta a paz. É saúde a paz. Precisa de perdão para dar, para receber, aceitar a realidade. Então haverá vida onde chegar esse rio, né? E ele deve chegar até nós. E a leitura do Evangelho então mostra Jesus fazendo a limpeza e nos ensina que na igreja de Cristo não pode haver comércio. Pode dizer, olha, tu vai ganhar a graça se tu pagar tanto, como a maior parte das seitas fazem. E são milhões de pessoas que seguem, e pastores, e também algum padre não vai faltar nesta fila, inescrupulosos para explorar e arrancar o leite da boca das crianças, para obter uma bênção na saúde. Não se pode, a casa de Deus não é casa de comércio, e Deus não aceita comércio, Deus é gratuidade, o que Ele pede é bondade, nós somos para com os outros, mas não se compra nada de Deus, senão com atos de caridade para os outros. Deus não está à venda, os milagres não estão à venda, quem faz isso está roubando, não é casa de comércio, diz claramente o Evangelho de hoje. E quando Jesus, ele diz, destruir esse templo em 3 dias eu levantarei, porque eles querem um sinal do céu. Como é que tu pode te comportar assim, aqui dentro do templo de Jerusalém, todos aqueles pátios lá usados para o comércio? Flávio José, na sua história, eles fazem a história do povo judeu, é uma das obras. Ele fala de Bellum, a guerra dos romanos contra os judeus, e tem também uma história. Ele descreve que ali no templo, aquele casal de pombinhos, de pombos, que José e Maria, quem sabe com que sacrifício não compraram para oferecer no templo de Jerusalém, chegava a ser, eles davam a oferta, o sacerdote, e aquilo lá voltava lá, chegava a ser vendido 150 vezes o par, porque era puro comércio, exploração e roubo. Anás e Caifás, os donos do comércio ali no templo. Não é que qualquer um pode chegar lá e pôr uma tenda para vender, não. Tudo nas mãos de Anás, 2 famílias, Anás e Caifás, um ou outro que manda ali. Jesus não suporta esse comércio. Por isso pega um chicote, faz um chicote, expulsa ovelhas e bois, diz, porque era aquilo que eles compravam para oferecer em sacrifício. Expulsou dali. Mas destruir este templo, em 3 dias eu edificarei, que é o corpo de Cristo. Ele é o templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Por isso, quando nós rezamos, mesmo sozinhos, nós estamos em comunhão com Deus. Porque Deus habita
o nosso interior, o nosso íntimo. E ninguém pode destruí-lo, não é bonito isso, né? E eu edificarei. Então eles lembraram daquela palavra, e quando Jesus ressuscitou, eles lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura pela ressurreição de Cristo. Então a dedicação da Basílica é a mãe das igrejas, o Papa é o Bispo de Roma, a Catedral do Papa é São João de Latrão, e aquela igreja que ela foi construída, aqueles terrenos lá era da família dos Plausi Laterani, na colina de Célio. E o Papa Melquíades construiu a Basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador, dedicada a Cristo Salvador. E depois ela é chamada São João de Latrão, porque São João Batista foi escolhido como segundo titular. Então, primeiro titular, aqui a igreja nossa aqui, titular, patrono é São José Operário. Lá é Cristo Santíssimo Salvador. Segundo titular, São João Batista. E São João Evangelista foi colocado depois ali também como um outro titular daquela igreja. Então, são dois São João Batista, São João Evangelista. E ali que nós vamos encontrar aquele batistério belíssimo, com 8 lados, falava domingo, a forma octogonal, 8, porque por causa das 8 bem-aventuranças, 8 é o dia da ressurreição, quem passa por ali, a morte não pode mais atingi-lo, nem arranhar, tem a vida eterna. Pia batismal que nos leva para o 8º dia, para a ressurreição, está ali nessa basílica belíssima. Vamos pedir que Deus nos ajude a termos fé na sua presença, na nossa vida, e agradecer a Deus que por meio da igreja o Evangelho vai sendo mantido vivo, ele se faz presente na celebração da Eucaristia e alimenta o nosso corpo, a nossa alma, para que tenhamos a saúde total. Façamos o nosso ofertório e vamos cantar um canto junto com a Maria Luísa, que vai puxar agora o canto do ofertório.